Alunos de Pode fisioterapia da UFMS, vamos à nossa segunda aula sobre hanseníase, que é a principal atuação da fisioterapia, que é na prevenção de incapacidades em hanseníase, tá? Começando com os principais acometimentos de olhos e face. Vocês estão vendo o que é um lagoftalmo. Você pede para o paciente fechar os olhos sem força e ele não consegue fechar, tem uma fenda no olho que vocês podem ver no olho direito. Este aqui é um paciente nosso lá do hospital. Aqui a gente manda ele fazer força e ele assim não consegue fechar. E o que o lagoftalmo causa? O lagoftalmo, quando ele vai dormir, nós precisamos fechar os olhos para que não caia nenhum objeto sobre o olho e também que ele se lubrifique. E também a piscada, porque como ele não consegue fechar o olho, ele tem uma paresia do orbicular dos olhos. Então, ele não consegue piscar, não piscando, ele não vai ter uma lubrificação eficiente desse olho, tá? E também, além desse lago oftalmo, ele tem o equitrópio, que é o desabamento da pálpebra inferior. E isso pode fazer com que escorra, o olho fique lacrimejando. E ele também tem uma falta de lubrificação, tá? Aqui também é um outro exemplo de equitrópio, tá? Aqui já é um paciente com triquíase. Como nós não tivemos nenhum paciente no hospital com triquíase, porque é raríssimo, eu peguei algumas figuras, vocês vão ver de livros. Então, o que é a triquíase? Em vez dos cílios sair evertido para fora, para cima, ele fica invertido, ele fica roçando a córnea. E se o paciente não tem sensibilidade, isso pode ocasionar uma lesão de córnea, tá? Então é muito perigoso. E aqui, um fato também raríssimo, mas tem nos livros, é o entrópio. Eu nunca vi. As pálpebras são voltadas para dentro, a pálpebra inferior, tá? Outra coisa também, um exemplo de rancenomas, tá? Que pode ocorrer. E aqui nós estamos fazendo a inspeção da pálpebra superior. A gente pega um cotonete e puxa a pálpebra superior para quê? Para ver se não tem objeto estranho, para ver se a pálpebra está numa coloração normal, tá? E também nós temos o teste da lubrificação dos olhos, que é o teste de Schirmer. A gente pega um pedaço de papel filtro, corta uns 10 centímetros ele e dobra a pontinha, põe no canto do olho, pede para o paciente fechar os olhos, tá? E aí ele vai molhar o papel para a gente ver como que está a lubrificação. Depois, a gente vai partir para os testes de força muscular. Então, aqui nós temos o teste de força muscular. A gente pega o dedo mínimo, pede para o paciente fechar os olhos, como se estivesse dormindo, e a gente vai testar a força da pálpebra. E depois pede para ele fechar com força, para a gente ver se está simétrica ou não. Lá no hospital, a gente não faz essa escala aqui, ó, avaliação da acuidade visual. Por quê? Porque nós temos a enfermagem que faz, mas tem alguns serviços que, como não tem, é o fisioterapeuta que tem que fazer. Então, ele coloca a escala de Snellen, tá? Ele coloca essa escala de Snellen aqui, aí ele tampa um olho e o que vai acontecer? Com o olho tampado, você fica na frente da escala, explica a escala para o paciente, de preferência com lápis preto, tá? E aí você pergunta se ele está vendo as 3 perninhas do E, para cima, para baixo, para um lado,
para o lado direito, para o lado esquerdo, ou você dá um ponto de referência, porque às vezes eles não conhecem direita e esquerda. Então, você virado para a janela, virado para a porta. Se ele acertar 50% da linha, é o que ele está enxergando. Por exemplo, se ele enxergar a 0,5, 50% da linha, e a 0,6 ele não enxergar, então quer dizer que ele enxerga a 0,5, tá? Então, ele tem uma acuidade visual deficitária. E a prevenção. Então, se você viu que ele tem todas essas acometimentos em face, qual vai ser a nossa prevenção para esse paciente, as nossas orientações para esse paciente? Nós temos que fazer a limpeza dos olhos se ele tiver secreção, se ele não tiver, nós vamos indicar para que ele compre o colírio lágrima, que é um colírio lubrificante. Se ele não tiver, ele pode passar o soro fisiológico, mas o ideal é o colírio lágrima, para ele estar pingando o olho. Tá? Para ele estar lubrificando esse olho, ó. Aplicação do colírio lágrima. Se ele tiver a triquíase, a gente vai com uma pinça, tá? E vamos retirar esses cílios. E se ele tem o lago oftalmo para dormir, o que a gente recomenda? Ele usar um óculos de proteção. Por que esse óculos de proteção não é igual aqueles óculos de proteção para dormir que dão em aviões ou que a gente compra em casas que vende produtos para descanso? Não é. Por quê? Porque às vezes ele pode ter um desabamento do septo nasal e aquele óculos fica muito próximo dentro do olho, o tecido fica roçando. Então, o ideal é nós fabricarmos. A gente pega um pedaço de tecido grosso, pode fazer ele quadrado ou pode fazer dessa forma, colocar uma espuma para, se ele tiver desabamento do septo, ele não está roçando o olho, ele tem uma parte grossa que está protegendo ele na hora de. Por quê? Porque ele precisa fechar os olhos na hora de dormir, para também poder lubrificar e não cair cisco. Se ele tiver fissuras, entupimento de nariz, crostas no nariz, o que a gente tem que fazer? Orientar ele para que ele higienize, lubrifique esse nariz. Então, ele vai jogar, pingar soro fisiológico no nariz ou lavar mesmo, aspirar com água e massagear o nariz para quê? Para que o nariz se hidrate e depois pode pingar uma gota em cada narina de quê? De vaselina líquida. Por que a vaselina líquida? Porque ela é neutra, não tem cheiro, não é um óleo que vai atrair insetos. Não pode óleo de girassol, como se recomenda, lubrificar o corpo. Tem que ser a vaselina líquida. Para quê? Para amolecer essas crostas e ele poder assoar o nariz e sair, porque senão fica muito ressecado e a tendência é o ranceniano enfiar o dedo e começar a ferir esse nariz, tá? E exercícios que a gente vai recomendar para o paciente fazer. Aqui eu estou dando exemplos de exercício. Vocês, como futuros fisioterapeutas, vão poder criar outros tipos de exercícios que a gente sabe que tem. Aqui é só exemplos, tá? Fechar e abrir os olhos, isso aqui são exemplos de exercício para que o paciente possa fazer em casa. Ele faz tudo para o ranceniano, a gente tem que ensinar exercícios para que ele possa fazer em casa, para a gente ter a ajuda dele para que ele se recupere
com mais facilidade, mais rápido possível, tá? Avaliação de membros superiores. O que a gente vai fazer? A inspeção da pele, verificar se tem atrofias, se tem garras, verificar a força muscular e a palpação dos nervos. Então, aqui, ó, vocês podem ver que ele tem a atrofia do primeiro espaço, tá? Tem já garras, mãos em garras, atrofia da região tenar e hipotenar. Aqui é um paciente nosso, aquele da primeira slides do lagoftalmo. Ó, ele tem garras, ele tem atrofias nas mãos, tá? E a gente vai fazer a inspeção para ver se tem queimaduras, se tem rachaduras, se está ressecada, se a pele está íntegra, se tem úlceras, tá? Então a gente vai para saber orientar. Essa aqui é uma garra mediano ulnar, porque ela pega todos os 4 dedos da mão, tá? Aqui, ó, uma garra mediano ulnar, vocês estão vendo. Aqui, como eu não tinha paciente, peguei de livro. Olha como está bem edemaciada essa mão. Isso aqui é uma mão reacional. O que é uma mão reacional? É uma reação do organismo para combater o bacilo. Então, uma reação do organismo, tá? O paciente, então, vai ter essa mão, como eu falei na aula anterior, surtos reacionais. Tem a reação tipo 1 e a reação tipo 2. Então, ele pode apresentar, não é só na mão, ele pode apresentar no pé também. Além desse edema, ele tem o quê? Ele pode ter, as articulações da mão ficam muito doloridas e ele não consegue fazer movimento da mão. Tá? Movimentar as articulações da mão. Olha aqui, além disso aqui, esse aqui teve fissuras, ó, por ressecamento, ou até mesmo pelo edema. Agora, nós vamos fazer a palpação dos nervos, dos membros superiores, palpação de nervos. Aqui, palpação do nervo ulnar. O nervo ulnar, a gente inicia palpando ele entre o epicôndilo e o olecrano, procura devagar, ver se tem espessamento, sobe um pouquinho no braço e anterioriza levemente. Cuidado para não anteriorizar muito e pegar o bíceps, tá? Depois eu propus para a professora Ana Beatriz, a gente está fazendo uma aula prática disso daqui, tá? Dessa palpação. É nervo ulnar, ó, ainda no nervo ulnar, a gente vai palpando. Esse é o mesmo paciente do lago oftalmo, paciente nosso. Aqui é o nervo radial, ele fica no sulco do deltoide, tá? Quando a gente fizer aula prática, eu vou mostrar para vocês um macete que eu criei para se palpar esse nervo ulnar, porque conforme eu dou muitos treinamentos para o município, e quando eu explicava para palpar o nervo ulnar, a tendência do pessoal era palpar o tríceps, tá? Então, aí eu mostro para vocês um macete que eu criei, tá? Aqui é o nervo radial cutâneo. Se vocês estenderem o polegar, vocês vão ver que tem um sulco da tabaqueira anatômica, ele fica aqui, bem em cima, ali onde eu estou palpando, é o radial cutâneo. E aqui o mediano, tá? O mediano, se vocês, ele fica próximo ao palmar longo, tá? E nervo mediano. E a avaliação da força muscular é aquela avaliação de força muscular que tem no livro do Hoppenfield, tá?
que é de 0 a 5. É a mesma, tá? Ó, amplitude de movimento completo é 5, moderada é 4, 3. Então, vai de 0 a 5. Então, eu vou mostrar para vocês alguns músculos que a gente avalia, os principais músculos, mas a avaliação do São Julião é uma avaliação de força muscular bem completa, porque a gente faz cirurgias de transferência. Então, a gente avalia uns 15 músculos da mão. Aqui eu vou dar exemplo de alguns músculos, tá? Por quê? Porque se vocês pegarem os manuais, eles têm uma avaliação simplificada. Por quê? Porque nem sempre são fisioterapeutas que vão fazer esta avaliação. Mas nós, como fisioterapeutas, não devemos fazer avaliação neurológica simplificada como está no manual. Eles fizeram no manual uma coisa mais didática. Por quê? Porque muitas vezes não tem fisioterapeuta em certas regiões do Brasil. Tá? Então, eles pegaram os principais músculos que acomete a mão, né? E fizeram aquela avaliação simplificada, mas nós, como fisioterapeutas, temos o dever de avaliar minuciosamente os músculos da mão. Os 15 músculos que nós temos, aproximadamente 15, se não me falha a memória, da mão, tá? Se vocês se interessarem, depois vocês podem pedir para a Ana Beatriz a ficha de avaliação do Hospital São Julião, eu disponibilizo para vocês, tá? Então, aqui, ó, o primeiro interósseo dorsal, aqui a avaliação dele, do primeiro interósseo, do quinto dedo, tá? O abdutor do quinto dedo, ó, a avaliação dele. O extensor comum dos dedos, tá? Aqui. O abdutor do polegar, tá? Abdutor do polegar. O abdutor do polegar também, que é muito importante. O extensor do carpo, para vocês verem bem. E tem um aqui, eu não tenho, infelizmente, eu não coloquei no slide, mas que é muito importante também, é o oponente, tá? O oponente do polegar. E agora nós vamos avaliar a sensibilidade, que são os monosfilamentos de Samuel Einstein, tá? Então, ó, aqui para vocês verem o estesiômetro. Também farei uma aula prática sobre a estesiometria, porque ela é muitíssimo, muitíssimo importante a gente avaliar, porque é daí que vai sair o grau de incapacidade física também, tá? Aqui a legenda do estesiômetro. E aqui os pontos que são testados no estesiômetro, tá? A gente testa esse aqui do polegar, tá? Aqui, ó, o polegar e o indicador são inervados pelo nervo mediano. O quinto, e aqui na mão, é o ulnar. E aqui o radial. Hoje em dia, nós já temos mais um ponto que eu esqueci de colocar no slide, que é um na região tenar e hipotenar
e um outro abaixo do quinto dedo, tá? Na metacarpo. Então, acrescentou na parte ulnar 3, ó, um aqui e um aqui. E aqui, mais um aqui na parte do mediano. E aqui o radial, tá? Então, ó, quando a gente testa, a gente tem que fazer essa curvatura aqui, tá? Ó, para vocês verem bem. E agora nós vamos tratar a prevenção destas incapacidades que vocês viram que o paciente apresenta. Hidratação, pegar uma bacia com água. Lá no hospital a gente usa a bacia de inox, mas o paciente em casa pode usar isso mesmo. Deixar a mão de molho por 10 minutos, enxuga e passa vaselina líquida ou óleo de girassol, tá? Ou óleo de girassol. Alguns tipos de exercícios que a gente pode estar fazendo com esse paciente. Ensinar ele a esticar os dedos e a massagear já quando estiver fazendo a lubrificação. Abrir e fechar. A gente pode usar isso aqui, ó, posição intrínseca, pode usar elástico, enfim. E aqui, para treinar o primeiro interósseo, tá? Aqui é só um exemplo de exercício, tem muito mais que a gente pode fazer, fazer a posição intrínseca com a bolinha, com as bolinhas, enfim, tem uma infinidade de exercícios aqui que nós podemos indicar para o paciente, tá? As contraindicações desses exercícios. Se eu tiver uma neurite aguda, se eu tiver com a mão reacional, como vocês viram, ele está com dor, se tiver algum traumatismo, dependendo do tipo de úlcera, a gente não vai poder hidratar, a gente só vai lubrificar, e outros processos inflamatórios infecciosos. Férulas ou tala para as neurites. Então, como eu expliquei na outra aula, a neurite é uma inflamação do nervo causada pelo bacilo que vai destruindo a bainha de mielina, tá? Então, o nervo se torna espessado e muito dolorido. Então, a gente precisa fazer o que quando a gente tem dor? Repouso. O inflamação é repouso. Repousar. E aí o médico entra com o corticoide. Nós, fisioterapeutas, temos que saber fazer as imobilizações. Olha aqui. Neurite do nervo. Se ele tiver só do nervo ulnar, é essa tala. Se ele tiver ulnar mediano, é essa tala também. Tá? Então, ó, imobilizar o punho em flexão de 40 graus. Olha, no manual ele diz flexionar 40 graus, mas na minha prática não precisa chegar a 40 graus, tá? Basta uns 20, 25 graus, já tá bom, é uma leve flexão de punho só. E o cotovelo em 100 graus de extensão. Ele não pode ficar a 90 graus, tá? Então tem que ficar mais ou menos uma extensão em que o braço fique na altura do umbigo, tá? Aqui é uma tala para a mão reacional. Essa, como eu não tinha nenhuma, eu peguei do livro, então a foto não ficou muito boa. Mas você tem que fazer uma tala curta, a mão na posição intrínseca. Se vocês quiserem também achar interessante, vocês podem conversar com a professora e eu posso marcar um dia
para a gente estar fazendo uma prática sobre essas talas. Mas se não, eu só mostro para vocês o dia que eu for fazer a outra aula prática. Vocês já vão tirando, vão anotando todas as dúvidas de vocês para que eu possa esclarecê-los, tá? E as adaptações, por quê? Porque se o paciente tem alteração de sensibilidade, tá? Alteração de sensibilidade. Então, nós devemos fazer cabos de madeira. Ele tem uma dificuldade, por exemplo, tem garra, então eu preciso, às vezes, engrossar o cabo. Aqui eu estou um martelo, mas eu posso engrossar cabo de colher, garfo, e não só com esse material de EVA, também eu posso pegar para talheres, eu gosto muito do macarrão, tá? Hoje em dia, lá no São Julião, não sou mais eu que faço essas adaptações, porque nós temos o setor de terapia ocupacional. Já tem uns 10 anos isso, tá? Que antes era eu que fazia. Então, eu pego o macarrão, tá? Na grossura da mão e posso pôr um talher e ele comer com aquele talher ou mesmo instrumento, aquele lá é bem higiênico, tá? E dos membros inferiores? É a mesma avaliação que nós fizemos do membro superior. Então, a gente está inspecionando a pele, está vendo se tem edema, está olhando a planta do pé para ver se está íntegra, se tem úlceras, que se chama mal perfurante plantar, se tem rachaduras, ressecamento, bolhas, tá? Aqui é o exemplo, ó, de uma rachadura por um pé seco. Aqui é o exemplo de mal perfurante plantar. A anatomia do pé dele não é boa. Por isso, nós lá no São Julião, nós fizemos um curso de palmilha adaptada, como a gente avaliar o pé e fazer a palmilha adaptada de EVA, tá? Então, serve para isso. A gente faz a palmilha, cola no calçado dele e ele tira os pontos de pressão, tá? Porque todos nós, se for analisar, vocês, eu, nós temos pontos de pressão no pé. Mas por que a gente não chega a fazer úlcera? Porque nós temos sensibilidade. Se está machucando, a gente vai olhar o que é que está machucando. E eles não, eles têm alteração de sensibilidade. Olha a garra de artelhos, ó, o hálux está bem em garra. Aqui, ó, um pé equino ou caído, que já deu até atrofia, ó. Tá? Isso aqui altera muito a marcha. E a palpação de nervos. A gente está palpando o nervo fibular comum, tá? Que ele começa atrás do joelho, na fossa poplítea, mais para a lateral, e vai em diagonal para o meio da perna. Aqui, ó, tá? Aqui é o tibial posterior, que fica no maléolo interno. E temos aqui, ó, tibial posterior no maléolo interno. E temos o sural, que fica no maléolo externo. Agora, nós vamos fazer a avaliação da força muscular, ó, tibial anterior, extensor longo do hálux, extensor longo dos artelhos, dos dedos do pé, músculo tibial posterior e os fibulares. Avaliando a sensibilidade, nós vamos avaliar os pontos que inervam esses pontos aqui, é do nervo, a planta do pé, tá? Que é o nervo tibial posterior, com exceção desses 6 aqui, ó,
é o safeno, o 9 é o safeno e aqui é o sural. Mas para efeito de deformidades, quem vai causar garra é o nervo tibial posterior, é que causa deformidade. E aqui nós temos esse ponto e tem mais um ponto na lateral aqui que eu esqueci, tá? Que é o do fibular, que causa o pé caído. Então, prevenindo as incapacidades do pé. Também fazer a hidratação, uma bacia com água 10 minutos, enxugar e passar o óleo de girassol ou a vaselina líquida. E instruir eles para não deixar o vão dos dedos úmido. Depois que passar o óleo, tem que estar enxugando o vão dos dedos. E ficar um pouco de chinelo para reabsorver, porque se em seguida eles colocarem o calçado fechado, meia, vai estar acontecendo, pode ficar muita umidade e dar micose. Exercícios. Aqui nós temos, ó, exercício para tibial anterior, com pezinho. Aqui, ó, ele abrindo os dedos para garra. Esse exercício eu gosto muito também para lumbricais. Os alongamentos para e as férulas para as neurites. Então, essa aqui é uma tala curta para o nervo tibial posterior. A gente deixa o pé em 90 graus, só que a gente faz uma leve inversão. Por quê? Porque a gente precisa relaxar o tibial, o nervo tibial posterior. E aonde fica o nervo tibial posterior? Perto do maléolo interno. Então, a gente precisa estar relaxando esse nervo. Aqui, se ele tiver calos, tá? Isso aqui tem que ter um profissional especializado para retirar esses calos, tá? Lixar também, não ensinar o paciente, isso aqui, por favor, não ensinar o paciente a lixar. O ideal não é lixar. As mulheres que gostam de fazer o pé, por favor, não lixem, esfoliem o pé, mas não lixar o pé. Eu ensino para os pacientes que isso aqui é só no serviço especializado. Eu ensino para os pacientes pegar uma colher, pegar um pouquinho de açúcar cristal, umas gotas de óleo, fazer uma pastinha e pode dar uma esfoliada uma vez por semana, fica muito bom. Aqui, ensinar eles a inspecionar o calçado para ver se não tem nenhum objeto estranho. E se ele tem o pé caído? Isso aqui é a férula de Harris para o pé caído. O paciente pode andar e ele ajuda bastante, é uma órtese dinâmica, tá? Muito boa. Aqui é um calçado adaptado para o paciente que tem um pé em garra de artelhos. Aqui ele fez uma barra metatarsiana na cabeça dos metatarso. Para quê? Para ficar um solado, para ele aliviar o ponto de pressão da cabeça dos metatarsos. Hoje a gente faz isso nas palmilhas adaptadas, tá? Isso aqui é uma palmilha moldada, mas é uma palmilha simples, tá? Aqui, as atividades de prevenção, algumas considerações. Elas devem ser executadas dando ênfase àquelas que o paciente possa fazer em seu domicílio. Os altos cuidados são ações que o próprio paciente tem que estar realizando e você tem sempre que estar falando para ele, tá? Porque ele não compreende. Tá? Aqui é a parte da bibliografia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E daqui a pouco eu vou deixar com a Ana Beatriz um caso clínico que eu quero que vocês desenvolvam como tarefa, tá?
Legal, Olha, Marilena. Muito bom, então, tá? Vou você pegou a finalizar a parte gravação. que eu falei que eu ia entregar um caso clínico para eles resolverem? Eu acho que você tinha Sim, tirado. Então, eu vou sim. dar agora, eu vou passar para você um caso clínico. Eu devia ter passado agora no slide, né? Eu